Você não sabe quanto vai ganhar esse mês e por isso vive naquele medo: "Será que vai faltar? Será que o dinheiro vai dar?". Então tem uma coisa para te dizer, isso não é falta de previsibilidade e nem falta de dinheiro, isso é falta de um método para saber lidar com essa imprevisibilidade. Então, se você tem essa dúvida, se você vive com medo de dinheiro faltar, esse vídeo é para você. Então assista até o final, que eu vou te dar umas dicas para você saber lidar com o seu dinheiro e saber fazer uma organização mesmo vivendo na imprevisibilidade. É isso mesmo. Sejam muito bem-vindos ao nosso Talk de Milhões, que acontece toda semana. É inegociável estar aqui com vocês, né, sempre na hora do almoço, trazendo dicas, te ajudando a ter melhor controle financeiro, a saber lidar melhor com seu dinheiro de uma forma simples, prática e direta ao ponto. Por isso, já se inscreva no canal, ativa o sininho, sai vídeo toda semana. Também vai no meu Instagram, tá lá, me siga no Instagram, Lana Vera LL. Eu tô sempre aqui ajudando vocês. E aí, já tá almoçando? Eu tô com fome. Não fui almoçar para vir aqui estar com você enquanto você almoça, me assistindo, e eu fico muito feliz que vocês tiram um tempinho para vir aprender, gente. Aprender a lidar com o dinheiro. Porque a base da nossa vida financeira é a gente saber ganhar dinheiro, a gente saber economizar dinheiro e a gente saber multiplicar esse dinheiro. Exatamente. E o tema de hoje, gente, como diz, não é falta de dinheiro, é falta de método. Como ter controle mesmo com salário imprevisível. É isso mesmo. Esse é o nosso tema do nosso Talk de Milhões de hoje. E é o seguinte, vocês trazem essa dúvida para mim o tempo inteiro. É uma dúvida de vocês, é uma preocupação de vocês. "Ah, Laura, mas eu não tenho previsibilidade de ganho, eu não sei como que eu vou fazer". Uma coisa que eu tenho para te dizer, eu também já fui CLT, depois eu virei empreendedora, eu já ganhei bem, eu já ganhei mal. Eu ganho bem, mas eu já ganhei mal, né. Então eu já sei exatamente o que você passa. Então não era falta de, como diz, não era falta de dinheiro, não era falta de previsibilidade. O jogo só mudou para mim quando eu entendi que eu precisava ter uma organização financeira, que eu precisava me organizar, mesmo com imprevisibilidade. E assim, minha vida financeira, ela começou a ser mais previsível depois que eu comecei a fazer melhor essa gestão financeira. Então me conta, comenta aqui embaixo, eu quero que você comenta, eu quero que você comenta aqui, você já passou nos últimos 3 meses, se você ganhou pouco ou você ganhou muito, você sabe quanto que você ganhou nos últimos 30 dias? Coloca aqui, se sim ou não. Sei quanto que eu ganhei, não sei. Apenas enviar capturas de tela. Eita, a meu tablet falando. Quero que você comenta aqui se você sabe quanto que você ganhou. E boa tarde, gente. Boa tarde, Wellington. Boa tarde, Joyce. Boa tarde, Marina. Boa tarde, André. Boa tarde, Jota. Boa tarde, Lívia. Muito feliz de ter vocês aqui. E eu vou trazer algumas dicas para vocês. Serão uma, duas, três, quatro, cinco, seis, seis dicas, tá? Para você saber lidar melhor com sua imprevisibilidade de ganho. Eu sei que tem muitos autônomos por aqui, tem muita gente que empreende, tem muita gente que é MEI, tem muita gente que tem o desejo de sair de CLT, e eu sei, por isso que eu trouxe o tema, que é uma dúvida constante de vocês, tá? Então, a primeira coisa que eu quero que você entenda, a gente precisa criar a primeira dica, tá? Para a gente começar a ter uma previsibilidade, aí mesmo você não tendo noção de quanto você vai fechar o mês ganhando. Primeira etapa de todas, é você descobrir qual que é a sua média de ganhos. Qual que é a sua média de ganhos, você sabe? "Ai, Luana, mas eu não sei como que faz isso". Vou te ensinar. Vem cá, já pega caneta e papel. Já pegou caneta e papel? Que eu vou te ajudar. Como que você entende qual que é a sua média de ganhos aí. Você vai olhar os seus últimos 3 ou 6 meses e calcular a média. Como que a gente faz isso? Você vai somar os 3 meses. "Ah, Laura, eu ganhei 4.000, 3.000, 5.000". Aí vai somar esses 3 e dividir por 3. Se você somar de 3 meses, você vai dividir por 3. Se você somar de 6 meses, você vai dividir por 3. Supor que a gente some 4.000, 3.000, 5.000. A sua média será 4.000 mais 3.000 mais 5.000 dividido por 3 dá R$ 4.000. Essa é o valor base para você fazer seu planejamento mensal. Conseguiram entender? Me conta aqui, que eu quero saber se vocês entenderam. Então, a primeira dica é: descubra qual a sua média de ganho, tá? Gente, vamos lá, deixar um pouquinho mais claro para vocês. Todos os dias, eu recebo de vocês dúvidas que as pessoas falam assim: "Ah, Lana, mas eu sou autônoma, eu sou MEI,
eu não sei quantos que eu ganho. É impossível fazer um planejamento financeiro, porque eu não sei quantos que eu vou ganhar esse mês, não sei como vai fechar. Então é possível sim. Então é isso que eu tô trazendo aqui para vocês, algumas dicas para ajudar a vocês a entender o cenário, mesmo quando você não tem uma renda fixa, né, que ela varia. Você que vamos por manicure, trabalha com estética, você que é psicólogo, você que é advogado, você que é, como diz, a maioria das profissões hoje que são autônomos, que trabalham de forma autônoma e que não tem, que fazem prestação de serviço, principalmente, né? Que não tem uma previsibilidade. Eu vou te ensinar agora como que você tem uma previsibilidade e como que você organiza seu orçamento da melhor forma. Então, a primeira dica foi essa, gente. Primeira etapa é você fazer a sua média de quanto que você ganha. Você vai somar os últimos 3 meses de quanto você ganhou, divide por 3, você vai entender qual que é a sua média, tá? Eu quero que você comenta aqui se você já calculou sua média alguma vez, ou se essa vai ser a primeira vez. Me conta, Elana, é a primeira vez que eu vou calcular minha média. Não tinha noção. Ah, não, eu já calculei. Comentem aqui para me saber, tá? Então é muito importante a interação de vocês para me entender se vocês estão conseguindo acompanhar o raciocínio. Estão acompanhando o raciocínio? Está acompanhando o raciocínio, Andréia, Thaís, Karine, Lívia, estão acompanhando o raciocínio? Tá ficando claro? Vão me contando. A segunda etapa, para a gente entender, né, para a gente começar a ter previsibilidade de seus ganhos, mesmo quando eles oscilam, criar um orçamento com base na média, sempre com base na média, tá? Então, a gente vai montar um orçamento com base na média, não do melhor mês, mas sim sempre com a média do mês menor, ok? Você vai pegar todas as categorias: alimentação, transporte, gasolina, moradia, contas fixas, e vai saber qual que é o valor mínimo que você vai gastar em cada coisa. Colocar também para lazer, para reserva, dividir mesmo seu orçamento no detalhe, com base no orçamento médio, tá? E com isso você vai estipular um valor para cada categoria aí de gasto. E dessa forma você vai acompanhando. Os meses que forem melhor, claro que eles também vão entrar na média, então a gente sempre baseia no mês que é de menor ganho, para que a gente consiga ter um equilíbrio. E quando acontecer realmente de você ter mais, não tem problema, que vai ser ganhos extras, a gente vai direcionar ele para outras coisas importantes também para você, tá? Então sempre faça a média pelo mês menor. Combinado? Combinado? Entenderam? Eu gosto de chamar essa, como diz, a dica é então, gente. Divida a média em categorias Z. A gente sempre divide o nosso orçamento entre 50, 30, 20. Já ensinei esse método aqui para vocês, tá? Quando você vai fazer com a base do seu salário médio, você faz 50, 30, 20. O que seria isso? 50% necessidades, 30% gastos fixos, né? Estilo de vida, não. 50% essencial, 30% estilo de vida e 20% para investimentos. 50 necessidade, 30 estilo de vida, lazer e 20 investimentos. Ok? 50, 30, 20. É assim que você vai dividir seu orçamento. Você vai ter dinheiro para você gastar com tudo e não vai se perder. Combinado? Anotaram? A terceira etapa, gente, é ter uma conta amortecimento. O que seria isso, ter uma conta amortecimento? Eu gosto de chamar de conta amortecimento, conta de liberdade, conta de tranquilidade, que é conhecida nacionalmente como cria uma reserva. Exatamente, cria uma reserva. E outra coisa, você vai ter uma reserva, claro, e o que for a mais, aqueles meses que for melhor, aquela sobra que for melhor, você vai direcionar ela para essa reserva, para que ela consiga te suprir nos meses que for ruim. Entendeu? Consegui entender? Então, por exemplo, vou te dar um exemplo. Uma mentorada minha, ela trabalha na área de estética. Em meses que tem, por exemplo, em mês de alta, em mês de festa, fim de ano, ela fatura muito mais. Então, nessa época, ela guarda o que sobra. O que é a mais, o que ela ganhou de extra, ela manda para a reserva dela. Para quando o movimento cai, ela usa essa conta de amortecimento e ela não entra no vermelho, porque o que acontece? Se você tem essa conta de amortecimento, no, como diz, no mês que são altos, que ganha muito, na hora que o mês abaixar, que não tiver tanto movimento assim, que as coisas estiverem mais ruins, você tem aonde recorrer, não vai precisar se endividar, não vai entrar no cheque especial, não vai usar cartão de crédito e não vai entrar no vermelho. Então, por isso que essa conta amortecimento é extremamente importante e necessária, tá? Muito importante, muito, muito importante. Combinado?
Então, essa conta, gente, eu gosto de chamar de colchão da estabilidade. É isso que é. Quando você tiver um mês estável, quando você tiver um mês ruim, ele vai te ajudar, vai te suprir para que você não entre no vermelho. Então, conseguindo entender até aqui, eu já dei 3 dicas para você. Primeiro, descubra sua média. Segundo, crie um orçamento médio. E terceiro, tenha uma conta amortecimento, porque ela vai te ajudar nos momentos que os meses estiverem mais ruins. A quarta etapa, gente, é você se pagar primeiro, isso mesmo. Essa é a chave para que você não entre no vermelho, quando você se paga primeiro. Separe sempre uma parte para você. Aí, assim, quando você começar a pagar suas contas, vai ser a primeira pessoa que você vai pagar, vai ser você mesmo. Então, você vai ter sempre uma reserva, você vai ter sempre uma conta, amortecimento, para quando acontecer as coisas mais ruins. Aí, fala, lá eu consigo. Comece, mesmo que eu esteja com R$ 50. Mas crie o hábito de você construir esse hábito de se pagar primeiro, tá? Porque isso é realmente necessário. Porque quando a gente deixa para o final do mês, quando a gente deixa para quando sobra, o dinheiro não sobra. Então, recebeu, já direciona. Entrou um dinheirinho, já direciona para sua reserva de emergência, para que você tenha sempre uma tranquilidade, tá? Eu falo, você pode abrir uma conta na corretora, que hoje em dia tem diversas possibilidades, né? Porque tá muito mais fácil, tá muito mais digital. Então, você pode ter várias possibilidades no Banco XP, Inter, Modal Mais, tem várias. Mas vamos lá, exemplo, na Nubank. Na Nubank também tem, na Nubank. Tem as caixinhas lá, você pode ir guardando lá e você pode dar nome para suas caixinhas. Caixinha de amortecimento, caixinha de reserva, caixinha de viagem, caixinha de 13º, caixinha de férias. E todo mês você coloca um pouquinho lá. Porque assim você vai construindo a sua tranquilidade no decorrer do ano. Não espere as coisas apertarem, não espere ficar no vermelho, não espere, senão você fica desesperado. Então, aproveita os meses que estão melhores, vai direcionando, os meses que estão mais ruins, aí um equilibra o outro, e assim vai dando certo, tá? Eu quero que vocês entendam uma coisa, gente. Não importa se você ganha R$ 1.000, se você ganha R$ 100.000. Se você não tem um planejamento financeiro, as coisas não vai bem. Mas se você tem um planejamento financeiro, você consegue usar seu dinheiro melhor, você consegue fazer mais coisas e você não se endivida, tá? Eu falo, você descobre que tem dinheiro onde que você nem imaginava. Então, por isso que é extremamente importante que a gente tenha esse hábito, né, de olhar nosso dinheiro com cuidado. Combinado? Estão entendendo? Tá ficando claro? Me contem. Tá ficando claro? Passa, Laura, tô acompanhando. Não, não tô acompanhando. Me conta aqui se vocês estão conseguindo acompanhar, tá ficando claro para vocês. A nossa quinta etapa, gente, e a última, tem um mínimo e máximo de estilo de vida aí na sua vida. Você precisa entender quais são os seus mínimos, quais são os seus máximos. Por quê? Crie dois, eu falo dois padrões, né, de estilo de vida, sempre com o mínimo e um com o máximo também, para você entender onde que é o mínimo, onde que é o máximo que você pode ficar, para você sempre encontrar o equilíbrio entre os dois, tá? Para quando, por exemplo, o mês estiver mais fraco, você vai pelo orçamento mínimo, que você vai conseguir ficar ali dentro. E quando for no mesmo de máxima, você também consiga subir, mas não subir tanto para não estipular. Então, na hora que, por exemplo, você está com mês de máxima, você vai extrapor seu orçamento, aí você fica aqui, aí você vai ficar no vermelho. Aí quando o mês cair muito, aí já era. Aí vai para a ladeira abaixo. Então sempre encontra o equilíbrio. Por isso que é importante a gente entender a média, saber qual que é a sua média de ganho, você acompanhar também. Você entende qual que são os seus ganhos totais do mês? Você tem feito essa conta? Você tem feito os lançamentos? Tem acompanhado? Eu escuto muito, tá, gente? Quando chega mentorados da área de estética, da psicólogo, eu atendo muito psicólogos também. Atendo muito psicólogos. Aí você me fala, ah, eu não sei, só sei se eu olhar na minha agenda lá que eu marquei o paciente, aí eu vou entender quantos que eu ganhei no mês, mas eu não faço lançamento. Gente do céu. Eu sempre falo, vocês demoram o mês inteiro para ganhar dinheiro. Vocês não souber quanto você está ganhando, como que você vai fazer a gestão do seu dinheiro? Você não sabe nem quanto você está ganhando. Tem que começar a fazer conta, entender quanto que eu estou ganhando por mês, quanto que é, quanto que não é, quanto que está entrando, quanto que está saindo. É extremamente importante que vocês façam essa conta. Por exemplo, quando a gente entende, né, o nosso máximo e o nosso mínimo, você vai entender que nos meses mínimos, por exemplo, você vai ter que dar uma segurada na saída, você vai ter que dar uma segurada no comer fora, vai ter que dar uma segurada nos delivery, por exemplo. Então, por isso que é muito importante que você faça essas contas, sabe? Você entenda mesmo qual que é o seu gasto máximo, qual que é o seu mês máximo, qual que é o seu mês mínimo. Para que você saia menos, gaste menos com o supérfluo. Para que no mês bom você se mantenha com a média e consiga guardar mais. É extremamente importante que você tenha essa visão para que você faça uma boa gestão do seu dinheiro, tá? Conseguiram entender, gente?
Vamos lá, eu trouxe 5 dicas pra você primeiro. Ai, Nana, não tem previsibilidade, não sei quanto que eu ganho. Ai, meu valor oscila muito. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, que eu vou te ensinar. Primeira coisa, vamos calcular a média do seu orçamento. Ai, Lana, mas eu não sei nem quanto que eu ganho. Então, a partir de agora, você vai aproveitar que nós estamos no início do mês. Já faz a conta do que você ganhou até agora e começa a anotar. Esse mês você vai anotar o mês inteiro, ok? Anotou o mês inteiro, você vai entender quanto você ganha esse mês. No próximo, você faz a mesma coisa. No próximo, a mesma coisa. 3 vezes você entendendo verdadeiramente quanto que você ganhou do mês todo, você consegue fazer a média. Soma esses 3 meses, divide por 3, que você vai entender quanto que é a sua média de salário, tá? Depois que você entendeu sua média de salário, vamos criar um orçamento base, com base no nosso orçamento básico, com base no nosso salário base, né? Aí nisso você vai dividir o que você vai gastar por cada categoria, né? Moradia, alimentação, água, luz, transporte, divide mesmo. O que você vai gastar com lazer, o que você vai direcionar para reserva. Faça um orçamento básico, estipule os limites de gasto para cada coisa e acompanhe, tá? O que traz o resultado é você acompanhar, não adianta só você lançar seus números, mas tem que acompanhar para entender o que você pode aumentar, o que você pode diminuir, o que é realmente importante, tá? Então, acompanhe seus números. A terceira etapa é você ter uma conta de amortecimento. O que seria isso? Criar uma reserva com o que sobra nos meses bons, né? Então, com o que você tem todos os meses, você vai direcionar para essa conta. Para quando os meses forem ruins, você ter onde recorrer, para você não entrar no vermelho, não usar cheque especial, não usar cartão de crédito. Então, um exemplo, né? Igual eu falei com você, deixa eu aumentar que os meses super de alta dela é a guarda, para contar os meses de baixo, ela não se endividar e não entrar no vermelho, tá? Então, isso chama o colchão para você ter estabilidade. Você ter um colchão de tranquilidade para que você recorra nos meses de baixo, tá? A quarta etapa é você se pagar primeiro. Então, quando o dinheiro entra, você já direciona para sua reserva, para o seu colchão de amortecimento, né? Então, direciona esse dinheiro. Não é porque que entrou mais, você tem que gastar tudo, não. Não gasta tudo não, gente. Direciona para quando o mês ficar ruim, você ter onde recorrer. Você vai ter onde tirar um dinheiro, tá? Mesmo que seja R$ 50, R$ 100, comece aos poucos, mas comece direcionando para a sua reserva, para que você tenha uma tranquilidade, para que você tenha onde recorrer, para que você não se endivide, não é cheque especial. O que acontece com a maioria das pessoas também? Querem viver um padrão de vida que eu não aguento pagar. Se você vive um padrão de vida que você não aguenta pagar, vai ficar no vermelho. E eu falo, depende exclusivamente de você manter as finanças em dia, exclusivamente, tá? Exclusivamente. Lembrando, não adianta nada vocês virem aqui assistir uma live se você não coloca em prática. Você, imagina, trabalha o mês inteiro e não tira 10 minutos para cuidar das suas finanças, não tira 10 minutos para olhar seus números com mais cuidado, para entender para onde está indo seu dinheiro, para entender que você pode melhorar, que você pode piorar. E depende só de você, sabe? Buscar fazer isso, tirar um tempo para olhar para seu dinheiro com mais cuidado. Crie uma relação de amor com seu dinheiro, em nome de Jesus, tá? Uma relação de amor, de cuidado, que aí você vai colher os resultados. Eu falo, para você ter uma vida financeira tranquila e próspera, não depende de ninguém. Depende exclusivamente de você. Você é o único responsável pelos seus resultados, tá? Você é o único responsável, único. E a quinta etapa, gente, é a gente ter um orçamento mínimo e um orçamento máximo, para você manter o equilíbrio e que você fique dentro daquilo que você se planeja. Claro que às vezes as coisas podem, Lana, mas acontece imprevisibilidades, acontece alguma coisa. Por isso que é importante ter reserva, de construir o colchão da previsibilidade, para que você tenha tranquilidade, para quando os meses forem ruins, você ter onde recorrer, para você ter o que fazer quando os meses forem mais ruins e quando acontecer alguma imprevisibilidade, tá? Extremamente importante. E outra coisa, vocês sempre falam assim comigo. Nana, eu preciso ganhar mais. E nunca sobra. Não dá pra cuidar do meu orçamento. Porque eu não tenho dinheiro. Você tem dinheiro. Tá? Eu sempre falo, você tem dinheiro. Você não precisa ganhar mais. Você precisa fazer o quê? Você precisa fazer o quê? Não ouvi? Organização. Você precisa organizar seu dinheiro. De verdade. Eu sempre falo que você não precisa ganhar mais para você ter paz financeira. Você pode ter paz financeira e aprendendo a gerir o que você já ganha. Porque imagina, se você não faz gestão boa do que você ganha, se você ganhar mais, você vai fazer boa gestão? Eu não sei não, a tendência é piorar. Tenho certeza que o que você ganha hoje é muito mais do que você ganhava 2 anos atrás. E você continua enrolado por quê? Hã? Não ouvi não. Entendi. Porque não faz gestão financeira, porque não tira 10 minutos para cuidar do dinheiro, é isso. Isso mesmo, isso mesmo. Então você precisa aprender a lidar melhor com o seu dinheiro, você precisa tirar um tempo de qualidade para cuidar do seu dinheiro, tá? Aprenda a lidar melhor com ele.
Isso é só um começo. Começo para você aprender a lidar melhor. Aí você vai ter um plano, você vai direcionar melhor o seu dinheiro, vai olhar ele com mais cuidado. É extremamente importante, tá? Então, ai, Lana, mas eu ganho pouco e ainda é irregular. É o que eu mais escuto de vocês. Eu ganho pouco, mas ainda é irregular. Calma. Justamente por isso que você precisa de um método, justamente por isso que eu tô aqui para te ajudar. Se você não sabe por onde começar, você não faz ideia, Lana, eu já tentei, já fiz várias coisas, não consegui. Cheguei. Cheguei para te ajudar. Meu acompanhamento eu vou pegar na sua mão, te ajudar você a entender melhor o seu orçamento, mesmo se você tem uma renda imprevisível, que oscila muito, mesmo se você ainda não entende seu orçamento. No meu acompanhamento eu vou te ajudar a entender melhor o seu dinheiro. Vamos descobrir dinheiro que você nem sabia onde que tinha. Criar uma estratégia para você direcionar melhor o seu dinheiro, ter mais tranquilidade, multiplicar ele, começar a investir com mais tranquilidade e realizar todos os seus sonhos. É isso que eu faço. Então, se você não consegue ter o mínimo de organização, é só me chamar, mande quero o método. Mande quero o método, pode mandar no meu direct ou clicar no link da bio, que eu vou te ajudar da melhor forma, te dar todos os passos para que você comece essa transformação. Então, não importa o quanto que você ganha, importa como que você usa e como você gasta esse dinheiro, tá? E eu te ajudo a olhar para esse dinheiro com mais cuidado e fazer muito mais do que você imaginava e do que você já sonhou com aquilo que você já ganha. Então, o momento é agora, tá? O momento é agora. Bora, já manda lá no direct e bora começar essa transformação, tá? Não se esqueça de se inscrever se inscrever no canal, ativar o sininho e curtir esse vídeo. Compartilhe também com a amiga que precisa começar a olhar para as finanças com outros olhos, precisa começar a ter mais paz financeira. E é sempre muito bom estar aqui com vocês. Se vocês têm alguma dúvida, ficou alguma dúvida, podem falar se vocês têm alguma dúvida. O telefone tocando. E é isso, gente. Mais um Talk de Milhões. Fiquem com Deus e até a próxima, se Deus quiser.